Muito bom dia na presença do Senhor. Quando a gente fala muito bom dia, é porque a gente deseja que muitas coisas boas possam acontecer com você na presença do Senhor. Ou seja, na costumeira saudação cristã, na paz perfeita do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar com você um texto que fala sobre uma questão de competição entre os discípulos do Senhor Jesus. Discípulos porque aqui está dizendo que houve uma disputa entre eles, os discípulos, de quem seria o maior. Eu creio que depois, quando eles passaram ao apostolado, eles já tinham uma experiência com Deus tão grande, tão tremenda, que eles foram entendendo que não precisava competir para ser o maior, porque descobriram com Jesus que o menor é sempre o maior aos olhos de Deus. E em que sentido? Nós temos um texto aqui de Lucas, no capítulo 22, onde o Senhor Jesus diz assim: pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Ou seja, ele é o Senhor, ele é que estava, vamos colocar ali, a mesa, a cabeceira da mesa, como Senhor, para ser servido pelos seus servos. E, no entanto, ele disse que ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e ser servo de todos. Os discípulos discutiam quem seria o maior, quem teria a primazia no reino dos céus. Agora, Jesus dá uma grande lição. E nesse texto nós entendemos algo assim tão profundo que o Senhor fala no versículo 28, que me chamou bastante atenção, que entre eles, quem seria o maior? E ele diz assim: e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Os discípulos perceberam isso, eles notavam isso quando saíam com Jesus no dia a dia, pelas ruas, pelas cidades lá de Israel, porque em cada lugar que eles iam, logo tinham pessoas, opositores, grupos religiosos, líderes religiosos ligados à política romana, que tentavam espreitar Jesus de alguma forma para encontrar algum erro, para ter do que acusá-lo, inclusive eliminá-lo, porque Jesus incomodava com seus ensinos, incomodava com seus milagres, incomodava com a sua simplicidade como Filho de Deus. E ele, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei de Israel, o esperado da raiz de Davi, ele não fez questão de reivindicar esse título para ele até a hora de Deus. Até a hora de Deus. Aí entra esse texto: vós tem permanecido comigo nas minhas tentações. Quem é que quer ser o maior entre nós? São aqueles que permanecem com o Senhor nas suas tentações. Que tentações são essas? O apóstolo Paulo disse assim a Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Nós, quando nos identificamos com Jesus nas suas tentações, ou seja, nas perseguições, nas suas dores, nas suas preocupações com o seu próximo, Jesus vivia assim preocupado. Jesus, quando levantava, quando ele já tomava o seu café da manhã, ele já estava com o seu plano de ação, de evangelização, de sermões preparados ao longo do dia. Cada lugar uma ação diferente, cada lugar um milagre diferente. E as pessoas ali iam vendo nas suas atitudes, nas suas ações, uma bendita pessoa. E muitos diziam: esse daí verdadeiramente é o Filho de Deus, encontramos o Messias, ele é mestre em Israel, ele é maravilhoso, quem é esse que tem poder até sobre a morte? E as pessoas viviam assim, surpreendidas com os seus atos. Que venhamos a ser assim, porque se a gente for servo de todos, se nós entendermos o que significa ser o último para depois ser o primeiro, a gente vai entender aqui quando ele vai dizer: e eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou.
para que comais e bebais à minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Nós hoje desfrutamos de uma posição maravilhosa na presença do Senhor, uma posição singular, uma posição que milhões de pessoas ainda nem sabem que isso é possível, porque não conhecem Jesus ainda. Então sejamos servos do Deus Altíssimo, fazendo a obra de Deus com autoridade, com poder, com obediência, com dedicação, né? Vamos procurar olhar as pessoas como superiores a nós mesmos. O apóstolo Paulo lhe deu esse ensinamento lá aos crentes na igreja de Filipos, né? Que ele considerais os outros superiores a vós mesmos. Procure dar uma palavra sempre de incentivo a alguém. Procure ver nas pessoas qualidades que muitas pessoas não conseguem enxergar. Procure olhar, como disse aquele livro, O Pequeno Príncipe, só se vê bem com o coração, porque o essencial é invisível aos olhos. Procure ver com o coração, porque quando nós olhamos com o coração, nós entendemos o que é ser servo de todos. Foi assim que Jesus fez. Ele nos olhou dos altos céus. O Pai enviou seu Filho, porque amou, porque tanto amou, Ele deu sua vida por nós. Que Jesus te abençoe nesse dia, que você seja verdadeiramente um instrumento do Senhor, porque o maior título que podemos receber de Deus não é de pastor, ou de presbítero, de evangelista, um diácono ou líder de alguma coisa, é o título de servo, servos do Pai. Benditos do meu Pai, vinde, ele vai dizer naquele dia, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Quem é que herda o reino dos céus? Quem é que vai ser maior lá? Os benditos do Pai. Quem são os benditos do Pai? Os servos do Senhor. Sejamos servos nesse dia, em nome de Jesus. Deus abençoe.